Olá, conversa de peso de hoje recebe um belo encontro de fé, de comunicação, de bom humor e de amor pela vida. Meu convidado de hoje, natural de Porto Alegre, o casado com Amanda, o pai da Anne e da Isabelle, é daqueles que transforma a sua trajetória em inspiração. Desde criança foi valente, brincalhão, mas também trabalhador. Começou cedo ajudando a família, vendendo bergamota, atuando como auxiliar de confeitaria, porteiro, cobrador. Formado em locução em 2001, estudante de teologia e com curso de auxiliar de capelania escolar, construiu sua carreira no rádio, onde atua desde 1999. Com a mesma energia, se reinventou como criador de conteúdo digital e influenciador a partir de 2011. Em 2012, passou a levar seu talento também para os palcos, com apresentações de stand-up. Além do humor e da comunicação, o Pastor Gaúcho tem uma forte atuação social. Realiza trabalhos voluntários em escolas, centros de recuperação, albergues e penitenciárias, sempre levando mensagem de alegria e esperança. Recentemente recebeu uma importante homenagem na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o que nos enche de orgulho. Radialista na 88.7 FM, o apresentador do programa Louvor de Galpão e do Festival Vozes da Promessa, ambos aqui na Vale TV, é um comunicador nato, que conquista públicos diversos com autenticidade e carisma. É com um profundo respeito e admiração que recebemos hoje, por uma conversa de peso, Anderson Alves da Luz. Ander Alves, muito bem-vindo, Ander, para essa conversa de peso. Satisfação estar contigo aqui, obrigado pelo convite. Que bela apresentação, vou ter que copiar isso aí. Né? Esse currículo está bem apresentado. Né? Ô, Ander, que vibração é essa toda aí, hein? Pois vozeirão já chega, já impõe, já marca espaço, tu sempre. Tu acha? Eu acho. Pois tu não acha? Eu sou de uma época que a minha voz não era tanto o perfil, né, de rádio, por exemplo, AM, né? Eu comecei em rádio AM, então as vozes eram ainda muito graves, mais impostadas, muito mais graves, né? E aí eu não achava que tinha voz. Eu, até uma certa idade, ainda o pessoal confundia a minha voz com a voz da mãe, né? Ô, dona Fátima, é a dona Fátima que tá aí? Não, eu. Aquela mudança de voz. Desde quando o rádio, hein, cara? Mais ou menos 99. Mas por quê? Tu já perseguia ele? Não, eu não era um consumidor de rádio, mas o pai passou a apresentar programas voluntariamente, né, por intermédio da igreja, e eu fui auxiliar. Né? E aí entrei, aquela imersão dentro daquele mundo ali, falando com as pessoas e ninguém te assistindo, né? Ficava diante de um microfone. As primeiras coisas que eu fiz dentro do estúdio foi primeiro atender ligações, recebia muitas ligações, né? O pessoal, seja para pedir uma música ou às vezes uma oração, né? Então eu fazia esse atendimento e depois lia, né? Ó, ligou fulano de tal bairro, de tal cidade, está ouvindo. E depois eu me interessei pela parte técnica, então comecei a fazer a parte operacional, né? Que é o operador de áudio. E aí fui pegando gosto, depois eu já queria ter um programa, o meu primeiro programa tinha 27 minutos aproximadamente. Isso aí deve ser, eu tinha uns 15 anos, 99 mais ou menos a primeira experiência. Ô Anderson, vendendo bergamota onde? Hein? Eu não sabia dessa tua versatilidade toda. Eu te conheço e admiro exatamente pela versatilidade. Mas aí até vendedor de bergamota eu não sabia, não. Pois é, as meninas, né, as minhas filhas mexem comigo porque tem a Barbie Profissões, né, que ela tem um monte de profissão, então já fez meio que tudo, né? E eu tinha assim... Tu é o Ken Profissões, então. O Ken Profissões. Tá bem. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos e, claro, a gente veio de uma realidade, bairro mais... com uma certa vulnerabilidade, né? A gente morava numa peça muito pequena na zona norte de Porto Alegre. Então, o que aconteceu? Eu vi alguns meninos vendendo bergamota e eu disse, pá, é uma oportunidade de ajudar em casa. E eu lembro que, na época, vendendo um saco de bergamota, não quero mentir, mas era perto de R$1, mais ou menos, e aí tu ganhava 10 centavos. Né? Então, eu digo, não, quero vender. Cheguei ali para o senhor, eu acho que eu tenho condição. Botava no ombro, assim, e saía a vender bergamota pelo bairro. Então, eu já tive essa atitude de querer ajudar a família e buscar, poxa, se eu posso ganhar um troco aqui, já me ofereci, e ali eu tive a minha primeira oportunidade, digamos, né, de trabalho, uns 10 anos mais ou menos. E aí experimentou várias profissões na tua carreira, vários momentos de fazer grana, né? Fazer grana, sim. Na ajudar, luta. Né? Isso aí.
O que te trouxe para o Vale dos Sinos? Vale dos Sinos, eu comecei, tinha uma distância assim, do Vale dos Sinos, conhecia muito pouco, mas a primeira vez que eu vim para o Vale dos Sinos foi para uma entrevista de emprego, foi para extinta Rádio Felicidade, o senhor Elmar Kannenberg, no ano de 2013, né, e comecei a trabalhar aqui no canal 90.3 na época, né? Então fiquei 6 anos vindo até Novo Hamburgo para trabalhar, né? E a partir do ano de 2019, digo, dá para a gente facilitar, né? Quem sabe a gente vem e mora em Novo Hamburgo. Então, desde 2019 eu estou morando em Novo Hamburgo e trabalhando aqui, continuo, né? Cidadão hamburguense hoje, Cidadão então. hamburguense, aquele, né? Que vai no Parcão, aquele que mesmo costuma... vive a cidade. Sim, vivo a cidade. Gosto muito do bairro Hamburgo Velho. Acho lindíssimo. Caminho, corro pela cidade também. Aprecio o comércio local, as pessoas aqui. Acho que é um povo muito acolhedor, sabe? Desde aquele posto de saúde que tu vai, as pessoas são sempre muito atenciosas. Parece que é uma proximidade, porque Porto Alegre é uma cidade que parece que está todo mundo sempre correndo, né? E aqui tu tem essa calmaria do final de semana, é aquele lugar que eu ia para uma rua ali e ensinava a filha a andar de bicicleta, por exemplo, né? Eu comentava sempre, quando eu trabalhava em Porto Alegre, cruzava ali a voluntários, que as pessoas me escalavam, né? Porque elas passavam por cima de ti. E eu, no caso, pelo meu tamanho, a escalação, né? Porque te atropelam, né? E isso é a vida, atropela a gente quando a gente vive essa loucura. A gente tem o sentimento em Novo Hamburgo que o tempo passa muito rápido, mas com certeza em Porto Alegre ele passa mais rápido ainda, né? Muito mais, e as pessoas, começa tudo muito cedo, e é esse movimento, e é tudo muito lotado, tudo muito cheio, aí qualquer lugar que tu vai é sempre uma movimentação muito grande, né? Então aqui a gente tem essa tranquilidade. E cada pessoa é um universo também, né? Cada um uma individualidade, né? Tem isso, né? Exatamente, exatamente. Porque tu tens, são mais de 1 milhão de pessoas, né? Comparado a Novo Hamburgo. Nossa. Então é muita gente em Porto Alegre. É uma terra de bastante oportunidade. E aí tu tem as variadas pessoas e histórias, né? Que vêm de diversos lugares e assim em Porto Alegre. Eu vivi muito, né? Gosto muito, me criei praticamente na Zona Norte de Porto Alegre. Logo que eu casei, eu fui morar em Alvorada, que é a região metropolitana ali também, que é uma cidade que eu costumo dizer, né, que há uma certa... As pessoas discriminam a cidade, mas é uma cidade que produz muito. Inclusive... E muito acolhedora. Muito acolhedora. Inclusive, o slogan da cidade é capital da solidariedade. E lá, eu chamo sempre muita atenção, tem um rapaz que ele já produziu, deve estar perto de 30 filmes. Acompanho ele é maravilhoso. Então trabalhos assim que tu percebe. Ele é maravilhoso. E depois vem para Novo Hamburgo, né? E poder viver aqui a cidade, conhecer um pouco mais. A cidade da história. é acolhedora, Novo Hamburgo? Para quem vem de fora tem um estranhamento aí. Não, eu acho que é o natural, ela é uma cidade acolhedora. Eu converso muito, eu gosto, como é... Tu não tem problema de fazer amizade. Não tenho problema. Tá. Então, no aplicativo eu estou sempre conversando, chega no mercado conversando, e eu percebo muitas pessoas que vieram do interior, principalmente na época do forte do couro, né? Do calçado. Então, as pessoas foram muito bem... E ficaram. Tu percebe? Se não fossem acolhidas, certamente teriam ido embora. Então elas escolheram viver no Novo Hamburgo. Tem essa área rural que também é de se admirar, né? E o que mais me chama a atenção em Novo Hamburgo e Vale dos Sinos é essa história que carrega, né? Que o pessoal tem, eu digo, história, cultura, a gastronomia é bastante interessante. Eu me habituei facilmente, né? Com a gastronomia, com essa mistura doce e salgado, né? Ô Anderson, 88.7. Essa potência, esse canhão que se transformou nessa rádio querida nossa. Verdade. Quanto tempo fazendo história por lá? 2 anos e meio já. A rádio está prestes a completar 26 anos. Começa em Campo Bom, depois vem para Novo Hamburgo. Hoje a maior audiência, né, do Vale dos Sinos e muito bem colocada. Número 1 do Ibope, disparado. Isso aí, já há 5 anos aproximadamente, que ela é primeiro lugar no Ibope. Eu venho do segmento cristão, né? Então, já tinha feito algumas outras rádios populares, até mesmo em Porto Alegre, fiz emissoras como Rádio Guaíba, fiz Rádio Pampa, mas a potência e a importância dela, porque onde tu vai, as pessoas comentam sobre a rádio. As pessoas, eu te ouvi, eu conheço a tua voz, eu ouço todos os dias, né? Parece que faz parte da história de Novo Hamburgo e do Vale dos Sinos, a Rádio 88. As pessoas têm orgulho de dizer, não, essa aí é a minha rádio, toco o que eu gosto de ouvir e carrega mais uma vez, né? Que é esse ritmo muito peculiar da região sul e principalmente
da imigração alemã, que é esse ritmo de bandinha, né? Começou com as bandinhas alemãs. Então ela carrega isso. Eu estou com um programa já há 2 anos, que é o Giro 88. Começa às 5 da manhã, né? Eu dou o bom dia pro ouvinte. Tu gosta de acordar cedo, hein? Não. Mas sempre fiz esses horários, né? Como eu te disse, quando eu morava em Porto Alegre e trabalhava aqui no Vale dos Sinos, às vezes tinha que estar às 7 horas, automaticamente eu tinha que acordar às 4 da manhã. Claro. Então não mudou muita coisa, né? E aí o que acontece? 5 da manhã tem muita gente acordada. Tem gente que me diz, eu estou desde as 2, eu estou desde as 4, eu estou aqui na lida, muito pessoal da agricultura da nossa região trabalhando, né? Então eu misturo ali a informação, a música, né? E essa participação é uma rádio muito interativa também. Né? Que lar é esse teu onde tu foi criado? Tu tem a formação cristã? Ele era um lar cristão? Não, sempre... O que te levou para a igreja? Aquela frase, né, que alguns dizem, por vezes, uns vão para a fé pelo amor ou pela dor, né? Lá em casa a gente conviveu muito com um pai alcoólatra, então foi a violência estava presente dentro de casa. E eu, muito pequeno, visitei uma igreja e esse era o nosso desejo, né? Que o pai pudesse mudar, né? Que ele pudesse abandonar o alcoolismo porque estava fazendo mal para ele e também para toda a sua família, né? Não só nós ali que convivíamos com ele, como pai e mãe, os relacionamentos eram bem difíceis. Então a gente passou a frequentar a igreja. Eu tinha perto de uns 6, 7 anos, eu lembro a primeira experiência em entrar em uma igreja evangélica, daí a gente passou a fazer parte disso, se envolver, né, seja grupos jovens e tantas outras ações dentro da igreja. Então, desde aproximadamente meus 7 anos, dentro da igreja, cristão, junto com a minha família, hoje, né, junto com a minha esposa, filhas também, fazendo parte de uma igreja aqui em Novo Hamburgo. Coisa linda. Quero saber como nasce Pastor Gaúcho, como se constitui uma ideia dessas e como é que está o nosso louvor de galpão aqui na Vale TV, na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o Wander Alves. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. E então, vamos fazer juntos. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o radialista, o cristão, o apresentador, Wander Alves, o Anderson, que é também o Pastor Gaúcho. Tu trouxe a caracterização do Pastor Gaúcho? Não trouxe. Sabia que eu ia te pedir isso, por isso tu não trouxe isso. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator, feiras e eventos. Vem aí a Zero Mais, de 17 a 19 de novembro, na FENAC, KSA Serviços Contábeis, DSI Internet e o nosso parceiro Lockfair Fechaduras e Acessórios. Obrigado aos apoiadores culturais do nosso Conversa de Peso, da nossa Vale TV. Ô Anderson, como é que nasce o Pastor Gaúcho, hein? Pois é, o Pastor Gaúcho ele surgiu na internet, né? Eu começo a escrever no extinto Twitter ainda. Eu trabalhava já em rádio, tinha muito tempo, acesso à internet, e tinha muito essa comunicação, porque do fim do Orkut e o início do Facebook com força, ainda teve o Twitter, as pessoas comentavam, sigam um artista e tudo mais. Aí eu comecei ali, vou criar um personagem, sabendo dessa dificuldade que as pessoas tinham de entender o dialeto gaúcho, por vezes conversava com pessoas de outros estados, Rio de Janeiro, eu vou estar falando com alguém do Acre, e a gente falava muito dessas diferenças, né, no nosso vocabulário. Eu criei, por que não falar da Bíblia no dialeto gaúcho? Então, comecei a fazer as primeiras publicações. Mas por que essa dificuldade das pessoas entenderem o dialeto tão simples?
Flor de tuna, camotim de mel, campeiro, pedra moura, nas quebradas em Anhui. Por que eu não compreenderia um verso desse? Não entendi o que dizer, mas tudo certo, Por que tá a tudo nossa bem. música não conquistou o mundo? É outro mundo a nossa língua, né? Sabe falar é outro mundo, né? E sabe que eu faço um teste, geralmente quando eu faço apresentações nas igrejas, eu procuro alguém aí que não é gaúcho, aí tem, tô aqui 3 anos, tô aqui 2 anos, tô aqui há pouco tempo. Aí eu sempre faço aquelas perguntas, tipo, o que é uma peixada? O que é um bolicho? Né? O que é um guaipé? Tu já viu um guaipé? Não sei. Não, espero nunca enxergar. Espero não. Aí pergunto pro pessoal, tem guaipeca aqui na cidade? O pessoal, tem. E tu nunca viu um guaipeca? Tu nunca foi mordido por um guaipeca? Então, por essa diversidade da nossa linguagem, né? Eu comecei a escrever, já que a Bíblia é esse livro, né? O livro mais vendido, a Bíblia, mas talvez não o mais lido, né? Mas é o mais vendido no mundo, e todo mundo conhece, por que não trazer para a nossa cultura, para a nossa linguagem? Então eu comecei a postar versículos, então coisas que as pessoas conhecem, mas no nosso dialeto gaúcho. Então era um pregador gaúcho, né, levando ali a mensagem. Ele surge sem a pretensão de apresentações, um personagem fictício para a internet, do Twitter, logo eu fui para o Facebook. Que ano mais ou menos isso? 2011. Boa. No Twitter, maio de 2011. A partir de... logo em seguida eu fui para o Facebook. O que chamou a atenção é que como eu peguei uma imagem qualquer da internet, que era um gaúcho montado num cavalo meio iluminado, assim, então dava aparência de tipo quem... Só que não tinha uma imagem, não tinha um rosto, né? E aí quando um dia um dos meus textos começou a circular no Facebook com uma foto do guri de Uruguaiana. Se o gaúcho lesse a Bíblia ou escrevesse a Bíblia, seria mais ou menos assim. Eu disse, poxa, precisamos caracterizar. E aí a gente desenvolveu, junto com uma amiga, um desenho de um gaúcho com uma ovelha, que é uma característica do pastor gaúcho, um chimarrão e uma Bíblia. E aí, com as cores do Rio Grande do Sul, pastor gaúcho. E aí eu fazia as nossas publicações com aquela, como se fosse um card, né? Então, na época, eu tinha publicações que chegavam a 20 mil compartilhamentos, né? Quando o Facebook estava no auge, para te ter uma ideia. Então, alcançava muita gente. A partir de setembro de 2012, as pessoas começaram a convidar, traz o pastor gaúcho aqui na minha igreja. Eu digo, mas não existe. Não, mas vem aqui. Aí eu caracterizo ele e faço minha primeira apresentação no dia 20 de setembro, na Igreja Batista Brasa, da Zona Norte, lá de Porto Alegre. E dali, né, já vão chegando agora 13 anos já de apresentações. Quando tu leva ele para o rádio? Rádio foi mais ou menos... Isso deve ter uns 9 anos, então pega aí 2014, né? Aproximadamente 2014, eu levo ele para o rádio. Primeiro ele começa com só os versículos, depois um programa das 7 às 9 da manhã. A audiência começa a crescer absurdamente, porque eu já fazia programas com o segmento gaúcho cristão, que as pessoas não sabem que no meio cristão tu tem vários gêneros musicais, né? Só que a música gaúcha, ela é muito presente. A gente tem uma banda que é referente. Ela já era naquele momento? Já tinha toda essa força que tem hoje? Ela ainda tem muita dificuldade de explorar, né, a internet. Entendi. Ou ter espaço, né? Mas a gente tem uma banda aí que é a referência, que é o Opus Dei, que tem 30 anos. Só que daí, recentemente, eu descobri que tinha um cantor chamado Elias Maia, que lá em 70 ele já gravava no estilo Teixeirinha, né, músicas cristãs dentro da igreja, ia pelo chato. Então isso já existe há muito tempo, né? E aí eu começo o programa Louvor de Galpão. Eu já tinha esse nome para uma outra época, que eu tinha um programa de rádio, mas era gravado. O programa de Louvor de Galpão é um bom nome. Aí quando a felicidade me dá o espaço, eu coloco no ar ele, em 2014 aproximadamente. Começo a fazer esses programas ao vivo, interativo, com participação, e hoje utilizando o WhatsApp. E aí muito característico do pastor gaúcho, tem um galo cantando, né, o som dos animais no fundo, é uma vaca, é um cavalo, e a participação. E aí se tornou um programa da família da região, não só aqui por onde a rádio alcança, né, mais de 100 municípios, 130 municípios, mas também o pessoal que eu via na internet, pessoal que admirava a cultura gaúcha e já me acompanhava na internet, porque na época eu já tinha quase 200 mil seguidores assim nas redes sociais. Que fenômeno fantástico a rede social, né? Nos conectando com o mundo inteiro, com pessoas que a gente nunca vai ver o rosto, mas que nos gostam, que nos acompanham, que nos curtem, né? E é interessante que o pastor gaúcho... Quando eles te reconhecem, como é que é o match de vocês, assim? Até vale a pena comentar, porque eu já recebi convites, por exemplo,
Logo que eu iniciei, que as pessoas acompanhavam o Pastor Gaúcho, eu fui, por exemplo, fazer uma apresentação no casamento de um seguidor em Curitiba, no Paraná. Ele pagou tudo, vem aqui para participar do meu casamento. Aí fiz apresentações em Santa Catarina, fiz no Paraná, em diversas cidades, tudo seguidores que acompanhavam. Eu sou um pastor, eu sou aqui de uma igreja, quero te trazer. Mas é interessante que hoje, primeiro as pessoas tinham dificuldade de identificar quem era o Anderson, quem era o Pastor Gaúcho. Alguns não conseguiam nem linkar. E por vezes chegava em algum lugar, as pessoas me apresentavam, esse aqui é o Pastor Gaúcho. E aí, mas não é o Pastor Gaúcho. Eu já vi ele numa apresentação e ele parece ser mais velho, porque como eu caracterizo o bigode e a roupa, parece que eu tenho muito. E pelo linguajar, as pessoas imaginam que é uma pessoa bem mais velha. Então, não é possível. Não, mas é o Pastor Gaúcho. E como eu tenho essa conexão, é a internet, o rádio, agora a TV, né? Um programa que a gente está aqui na Vale TV, internet, mas também as apresentações. Eu chego nos locais das pessoas, e geralmente é uma apresentação de stand-up, caracterizado, e depois cara limpa, que é um momento de reflexão, né? De falar sobre família, sobre fé, sobre esperança. Então, tem muitas pessoas que já me conhecem hoje, né? Às vezes eu chego em diversos lugares e me chama a atenção. E aí, Pastor Gaúcho? Ontem ainda eu estava numa cidade aqui e o camarada, eu já te vi uma apresentação tua, tu teve em tal lugar, tu é o Pastor Gaúcho, né? Então, o meu nome mesmo, Anderson, pouca gente me chama. Agora o pessoal diz, lá é o Pastor Gaúcho, não é? Mas é bonito, né? É bonito, né? Deve ser um reconhecimento gratificante para ti, esse carinho das pessoas. Quem criou, né? Criou uma imagem, um personagem que as pessoas têm um carinho grande, uma identificação muito grande também com a criançada. Eu cansei de fazer programas levando crianças para o estúdio, apresentações do Pastor Gaúcho, como tu citou, sociais, visitar asilos, né? Tá com o vovô, com a vovó, ter essa identificação, né? Então é muito bom aquilo que a gente tá Como é que tu dosa, Ander? Um assunto tão sério, né, e tão profundo quanto é a busca pela salvação, né, a busca pela eternidade no melhor lugar possível, né, com humor, com essa coisa de aproximar as pessoas, de fazê-las rir, de trazer elas para o pensamento. E, paralelo a isso, a música que também envolve tudo isso, né, a seriedade, a brincadeira, mas invariavelmente, muitas vezes, e a gente falava sobre isso antes de começar a gravar aqui, de pessoas convertidas, né, que tinham uma vida muito desregrada, vamos chamar assim, e que hoje são pessoas que estão aí levando a palavra de Deus, né, o Evangelho, para tanta gente, né, convidando tanta gente a enxergar o mundo sob uma outra perspectiva. Eu acho que a melhor forma de a gente anunciar isso tudo é através da nossa própria vida, né? Eu acho que mais do que o nosso discurso é o nosso comportamento. E muitas dessas pessoas que são artistas e são pessoas mais conhecidas do público, é essa transformação. Daqui a pouco, era um cara violento, era um cara que bebia, era um cara que estava perdido por vezes nas drogas e agora ele não é mais. Ele mudou, né? Ele agora é um pai de família, ele prioriza a família. Então, isso fala muito mais alto do que qualquer outro discurso, né? Eu gosto muito dessa questão, eu sempre fui muito brincalhão, escola, né? Sempre, e percebi, e é da natureza, né? Digo, então, é algo que Deus colocou em mim, né? Então, por que não usar dessa forma para anunciar Ele? E até mesmo a gente percebe que na Bíblia, em alguns momentos, eles geram um certo riso das pessoas. Tem um episódio na Bíblia que é quando Deus fala a Abraão que ele vai ser pai, ele e Sara, só que eles eram velhos. Então, automaticamente, eles riram daquela situação. A gente é velho demais para ter um filho nessa. E não é porque riram que Deus não fez e não deu a eles Isaac. Um outro episódio é quando Jesus, perceba se isso não é um tanto cômico. São dois episódios que me chamam a atenção na Bíblia. É quando Jesus ele multiplica os pães, né? Porque ele está sendo seguido, segundo o texto bíblico, por 5.000 homens, não estavam sendo contadas as mulheres e as crianças, e aí ele diz assim, vocês têm que dar alguma coisa de comer para esse pessoal, né? E aí, mas tu imagina tu dizer isso para o discípulo, olha, arrume alguma coisa para eles comerem. Que padaria que tu vai chegar agora e vai pedir 5.000, 10.000 pães? Né? Então é algo cômico, dizendo assim, se virem agora, deem alguma coisa para eles comer. Olha, nem que a gente tivesse todo o dinheiro do mundo, a gente ia conseguir alimentar. Então é algo engraçado. E outra cena é quando Jesus
ele está chegando na casa de um homem, uma autoridade, que era Jairo, e a filha dele estava doente, e segundo as pessoas que estavam na casa, ela tinha morrido. E Jesus chega e diz assim, ela não morreu, apenas dorme. E automaticamente aqueles que estavam chorando, eles dão risada, porque pensavam que era uma piada. Não, só pode estar brincando com a nossa cara. O texto bíblico fala que eles riram. Então, perceba que às vezes a nossa fala ela pode produzir riso nas pessoas, mas não significa que Deus e que a mensagem não esteja sendo levada. Ali Jesus chega, toca na menina, diz para que ela levante e ela automaticamente desperta, ela ressuscita, ela experimenta um milagre naquela família. Então eu falo sobre isso. A educação é uma prova. Como é interessante quando tu ensina uma pessoa com um bom humor, seja por intermédio da música, desperta o interesse do aluno, né? E então automaticamente eu estou ensinando, por vezes falando, seja sobre relacionamento, seja sobre fé. Por exemplo, eu tenho minha ovelha, uma piada que eu criei com a ovelha é assim, ó, pastor que não tem ovelha não é pastor, mas ovelha que não tem um pastor é churrasco. E as pessoas dão risada daquilo, mas é uma coisa para refletir. É muito boa. Deixa as ovelhas refletir sobre isso, a gente só precisa... Isso muito tempo antes de um Cláudio Duarte estar estouradaço na internet. E arrisco dizer, inclusive, que vocês são contemporâneos de iniciarem isso em movimentos em que a internet não tinha a dimensão que ela tem hoje, né? E que é um cara que reconhecidíssimo hoje, por falar com profundidade, de uma forma muito alegre, jocosa em alguns momentos, inclusive, né? Mas arrebatadora. Tem um pouco de inspiração no caminho que depois tu continuou fazendo, movimentos como esse, de outros pastores que usam do bom humor, da alegria da vida como forma de comunicar? Sim, com certeza, né? Ou a gente pode dizer que eles também acompanham o Pastor Gaúcho e se divertem. Sabe que ele se apresentou aqui em Novo Hamburgo e eu fiz uma abertura para ele, uma palestra que ele fez na FENAC, se não me engano, 3.000 pessoas, e o Pastor Gaúcho, eu fiz uma abertura, eu tive a oportunidade de gravar alguns vídeos com ele. É interessante que hoje a gente percebe que nós estamos muito conectados, né? Aí parece que está todo mundo se inspirando no outro, mas são movimentos que surgiram praticamente na mesma época. Hoje a gente tem muitos cristãos que fazem stand-up. Eu faço parte de um grupo. Existe um movimento de stand-up cristão, né? Sim, tem inclusive um grupo que a gente usa, é o Santo Riso, que é uma apresentação que o pessoal faz por aí, principalmente em São Paulo, e aí tem Ceará, tem Curitiba, e aí eu represento aqui o Rio Grande do Sul. Parece que aqui é mais difícil. Tanto que não tem outro que faça um trabalho como eu. Há quem diga que o gaúcho ele é mais fechado, né? Quando eu criei o personagem, automaticamente as pessoas achavam que eu estava me inspirando no Guri de Uruguaiana. Não tinha como fugir porque é um dos primeiros, né? Depois tem o Cris Pereira, são personagens muito... que eu já tive, inclusive, a oportunidade de fazer apresentações com eles, participar de podcasts. Com certeza o pastor Cláudio Duarte, ele tem essa facilidade. Antes dele tem um padre, eu não vou lembrar o nome dele, que é muito parecido com o Cláudio Duarte, que fazia isso, já contava essas histórias, fazia os seus... aqueles que acompanhavam suas missas, né, levava eles ao riso. Então, eu acredito que, por mais que tu produza riso nas pessoas, elas estão refletindo sobre aquilo. E como o pastor Cláudio Duarte, ele diz, tu tá rindo, mas tu tá te identificando com aquilo. E o Vozes da Promessa, hein? Tá chegando, né? O que vai acontecer aí, hein? Vozes da Promessa é o festival que vai revelar tá dando oportunidade por uma nova voz da música cristã. Eu, como trabalhei muito tempo em rádio cristã, a música cristã ela tem um impacto, né? Ela tem um poder de transformação, né? As pessoas, quando ouvem uma música, não tem como não se emocionar, né? A gente tem tantas... Vou citar uma aqui que ficou conhecida em todo o Brasil, o Faz Milagre em Mim, do Regis Danese, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Mas é uma oportunidade, eu vou ser um dos apresentadores do Festival Vozes da Promessa, e o melhor de tudo, inscrições gratuitas. Tu pode te inscrever no link, já tem um Instagram oficial lá com todas as informações. Daqui a pouco tu não canta, mas conhece alguém, tem um filho, tem um neto, né, tem um sobrinho, tem alguém da sua igreja, do seu convívio. Vai dar uma premiação de R$5.000 para o primeiro lugar, mais a gravação de 2 singles, 2 músicas e a gravação de um videoclipe. Então, é um baita de um prêmio. Lembrando que a inscrição, mais uma vez, é gratuita. O segundo prêmio, R$2.000 e a gravação de um single. E o terceiro prêmio, troféu por participação. Mas eu tenho certeza que, acima de qualquer coisa, a importância de participar, né?
porque isso vai te dar maturidade, isso vai te dar uma grande experiência. Se tu sonha, daqui a pouco é a oportunidade de se conectar com pessoas, né? Se tu tens músicas, né, letras, ou canta, vai ser uma grande oportunidade. Vale TV está proporcionando isso junto com o Dabar, né? Então, te inscreve lá, até outubro as inscrições estão abertas, lembrando mais uma vez, não tem custo, e as audições São Leopoldo, Novo Hamburgo e também Sapiranga, então, independente, 497 municípios, todos estão convidados a participar. Eu achei fantástico na modelação desse projeto, é que as pessoas normalmente vão pensar assim, mas tem tanta gente muito melhor do que eu, nunca vou chegar em primeiro lugar. Mas é importante a gente destacar que são 180 candidatos. E que desses 180 candidatos, todos terão voz e vez, farão parte desse, que também é um festival, mas também é um programa de TV, terão devidamente seus destaques em algum momento desse projeto, né? Acho isso muito legal. E o interessante é poder mostrar, porque por vezes vai ser a oportunidade de mostrar um talento muito teu, daqui a pouco um estilo próprio. Boa. Eu lembro de ter participado de um festival, foi em Cachoeirinha, e aí teve os ganhadores, mas tinham presentes algumas gravadoras, né, diretores de gravadoras, e chamou a atenção um jovem. Ele não foi o ganhador, mas dizendo assim, mas tu vai gravar um single porque o teu trabalho, né, e a tua música, ela foi muito importante. Então, é uma grande oportunidade de estar na vitrine. Tu tem o teu talento aí, vem participar. Ander, muito feliz em ter o louvor de Galpão na Vale TV. Seja muito bem-vindo. Tu sabes que tu és desejado aqui há muito tempo. A gente tem outros projetos que a gente quer construir junto contigo, porque a gente entende teu caráter e teu propósito. Então, essa também é a tua casa. Grande abraço a todos que fazem 88.7, que seja muito feliz lá sempre com o Luiz, com o seu Noé, queridos amigos, mas toda a equipe da 88, todas as pessoas que fazem na frente dos microfones, mas ou que fazem por trás, né, dos microfones, a equipe de apoio, de comercial, todo mundo que põe a rádio no ar todos os dias. Mas preciso dizer para vocês que a gente está muito feliz contigo aqui, te quer cada vez mais junto com a gente. Parabéns pelo trabalho. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Lembrando, né, todo domingo, sempre do meio-dia a 1, e depois perdeu esse horário, tá no YouTube lá o programa Louvor de Galpão, entrevista e música. Ander Alves, muito obrigado pela presença. Sicredi Pioneira, Faculdade de NH, Mercator Feiras e Eventos, KSA Serviços Contábeis, DSI Internet, Locfair Fechaduras e Acessórios. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Um convite a ti. Continue com a programação da nossa Vale TV.